Boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou bem, meus irmãos, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra para hoje, meus irmãos, está em João 12. João capítulo 12, versículo 46, que diz o seguinte, nesses versículos, um pouquinho assim adiante. Esses versículos vêm nos dizer que nos últimos dias nós vamos ser julgados pela palavra nos últimos dias, A palavra de Deus nos ensina aqui que a própria palavra vai nos julgar no último dia. Vamos ler em João 12, 46. Por que nós vamos ser julgados pela própria palavra de Deus no último dia? Tá bom? Glória a Deus. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevam, tá bom? Para que nós, possamos evangelizar realmente o mundo, tá bom? Glória a Deus, aleluia. E eu estarei orando por todos os meus inscritos à meia-noite, toda meia-noite eu oro por todos os meus inscritos e a família dos meus inscritos, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vamos à leitura? João 12, versículo 46, um pouquinho assim adiante, tá bom? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que diz desta maneira: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha o que o próprio Jesus disse, Ele disse assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Glória a Deus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Glória a Deus. Agora vamos saber por que, meus irmãos, meus amigos, que a própria palavra de Deus, nos julgará no último dia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, se toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, nós temos que obedecer, nós temos que ler a palavra de Deus, praticar
e guardar, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para o nosso aprendizado, né? Então, é assim, tudo que está escrito aqui é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Então, se nós estamos sabendo, né, de tudo, nós lê a palavra de Deus e não guarda, e não obedece os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus, no último dia, a própria palavra vai te julgar, porque ela te ensinou a amar e você não o amou. Ela te ensinou como amar, ela te ensinou os princípios de Deus, como viver, como nós faremos para herdar a nossa salvação, a nossa vida eterna com Deus. E se nós não guardar as palavras de Deus, a própria palavra vai nos julgar no último dia. Porque ela ensina o bem e muitos fazem o mal. Todos que lêem a palavra de Deus sabem o bem, conhece o bem e conhece o mal. Então, se a palavra de Deus está ensinando como viver, qual a importância que nós temos de servir a Deus, a palavra de Deus ensina, e muitos não seguem, e muitos não guardam a palavra de Deus, e muitos não obedecem, a própria palavra vai julgar. Porque ela ensinou de um jeito e você não obedeceu, você foi fazer do seu jeito. Então, não é do nosso jeito, é do jeito que agrada a Deus. Então, se Deus ele está ensinando nessa palavra como andar na luz e você anda nas trevas, você não está guardando a palavra de Deus. Você está andando nas trevas é porque você quer, mas a palavra de Deus está ensinando como andar na luz, como ser a luz. Olha, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Jesus ele não veio para julgar ninguém, e sim para salvar. Porque todo ensinamento de Jesus, quando ele andava por aqui, dando o ensinamento da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, toda a pregação de Jesus era para chamar o povo ao arrependimento. Era para que o povo fosse salvo, né, por ele. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio julgar. Ele veio como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê
não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim julgar. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Por que a palavra, Vou falar mais uma vez, porque a própria palavra vai nos julgar no último dia. Porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós não obedecemos o que Jesus ensina, o que Jesus deixou nessa palavra, o que Deus deixou nessa palavra. Ela vai te julgar porque ela te ensina a amar e você não o amou. Ela te ensina como andar na luz e você anda nas trevas. Então, no último dia, quando Jesus voltar, a própria palavra vai julgar, porque ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus, toda a Escritura, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então nós temos que ler, guardar as palavras de Deus, obedecer, porque se nós não obedecer, a própria palavra vai julgar nós. Como é que eu sei na palavra de Deus aqui, Deus está me ensinando como eu devo amar e eu não amo ninguém, eu odeio. Então a própria palavra vai me julgar quando Jesus voltar. Eu te ensinei como você devia amar o seu próximo e você não amou. Então, a própria palavra vai nos julgar se nós não obedecer, se nós não guardar a palavra de Deus, se nós não guardar os princípios de Deus. Nós seremos julgados no último dia. Porque ele veio como a luz para o mundo, a fim de que quem crê nele não anda nas trevas. Eu vim para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos, se nós não obedecer a palavra de Deus, se nós não guardar os seus mandamentos, nós seremos julgados no último dia. Porque tudo que a palavra de Deus nos ensina, se nós fizermos ao contrário, nós seremos julgados. Porque quem conhece não é inocente. Não é inocente. Por isso que vai ser julgado. Todos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem os mandamentos e não as pratica e não guarda, vai ser julgado pela própria palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus, o vídeo de hoje foi para falar como ser que nós seremos julgados pela própria palavra. Então, o vídeo de hoje eu falei sobre esses versículos que diz que no último dia seremos julgados pela própria palavra, se nós não obedecer, se nós não guardar
a palavra de Deus e seus mandamentos, nós seremos julgados. Porque quem conhece não é inocente. Então, quem conhece não é inocente e por isso vai ser julgado. Porque ensinou a palavra de Deus ensina uma coisa e muitos fazem o contrário. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Fique todos na paz do Senhor Jesus e não esqueça que Jesus te ama e quer te salvar. Beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.